E se sua mãe estivesse grávida de seu namorado? Que você faria com os dois? Antes da gente descobrir a história de hoje, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui, todos os dias, você acompanha relatos reais de segredos de família revelados através de testes de DNA. Histórias que podem mudar completamente a forma como você enxerga suas próprias origens. Agora sim, vamos para a revelação de hoje. Comenta também da onde você está vendo a gente. É super importante para o canal saber até aonde está o alcance de nossos vídeos. O DNA provou que minha mãe está grávida, do meu próprio namorado. Meu nome é Camila Duarte, tenho 27 anos e trabalho como assistente administrativa em um escritório de contabilidade no centro da cidade. Nunca imaginei que minha vida, que sempre considerei comum e organizada, fosse se transformar em um enredo tão absurdo, tão devastador, que hoje eu ainda me pergunto se algum dia vou conseguir contar essa história sem sentir meu estômago virar. Eu sempre fui próxima da minha mãe, Luciene, uma mulher de 46 anos, forte, trabalhadora, que criou a mim e ao meu irmão praticamente sozinha depois que meu pai nos abandonou quando eu tinha 8 anos. E, até pouco tempo atrás, eu acreditava que entre nós existia confiança, respeito e amor. Eu acreditava que minha família, embora simples, era sólida. Eu acreditava. Mas isso foi antes de tudo explodir. Minha mãe tinha acabado de anunciar uma notícia que deveria ser algo lindo, empolgante, cheio de alegria. Ela estava grávida. Aos 46 anos. E embora fosse inesperado, eu tentei, de verdade, demonstrar felicidade. Mas dentro de mim havia uma inquietação, algo estranho, uma pontada de desconfiança que eu não conseguia explicar. Talvez fosse porque ela não estava namorando ninguém. Talvez porque ela jurava que não tinha ninguém. Talvez porque tudo parecia errado. A felicidade dela era exagerada, quase teatral, como se escondesse alguma coisa. E a forma como ela desviava o olhar toda vez que eu perguntava quem era o pai começou a corroer minha tranquilidade. Meu namorado, Vinícius, de 29 anos, trabalhava como técnico em informática e era o tipo de homem que parecia saber acalmar qualquer ambiente. Ele sempre me tratou bem, sempre me deu apoio, e até minha mãe adorava ele. Aliás, adorava até demais. Nos últimos meses, eu havia percebido como ela sorria mais quando ele estava por perto, como o toque no braço dele demorava um pouco mais do que o normal, como ela elogiava ele de um jeito que me incomodava, mas eu ignorava, achando que era exagero meu. Coincidência. Ciúme bobo. Mas quando ela apareceu dizendo que estava grávida, sem parceiro, sem explicação, minha cabeça entrou em parafuso. Ela insistia que não queria revelar o pai por enquanto, dizia que a situação era complicada, que não queria magoar ninguém, frases vagas que só me deixavam com mais raiva. Eu e Vinícius estávamos juntos há 3 anos, morávamos praticamente na mesma casa, fazíamos planos para o futuro. Eu jamais imaginaria que havia algo de errado acontecendo bem debaixo do meu nariz. A situação começou a piorar quando minha mãe resolveu fazer um ultrassom e pediu que eu a acompanhasse. No consultório, a médica perguntou quem era o pai, e minha mãe hesitou por vários segundos antes de responder um simples: "Não estou com o pai do bebê." Aquilo bateu em mim como uma pancada. A médica estranhou, eu estranhei, todos estranharam. Minha mãe começou a agir defensiva, quase agressiva, como se alguém estivesse tentando arrancar dela um segredo sombrio. A cada dia que passava, algo dentro de mim gritava que havia uma verdade horrível escondida ali. Uma verdade que eu não queria descobrir. Mas a forma como minha mãe e Vinícius começaram a agir, tornou impossível ignorar. Ele começou a evitar ficar sozinho comigo em casa, sempre inventando desculpas para sair cedo. Minha mãe começou a se arrumar mais, ficar mais vaidosa, se maquiar dentro de casa, colocar perfumes diferentes. E quando os dois estavam no mesmo ambiente, havia um silêncio estranho, uma tensão inexplicável, quase como se existisse um código silencioso entre eles. Foi numa tarde de domingo que percebi que não dava mais para fugir dessa desconfiança. Vinícius deixou o celular dele em cima da mesa enquanto tomava banho. Ele nunca ligou para a senha, nunca escondeu nada. Mas naquele dia, ele tinha colocado senha. E quando perguntei por quê, ele disse que era por segurança do trabalho, uma desculpa ridícula. Minha mãe, que estava na cozinha, ouviu e ficou em silêncio, como se tivesse congelado. Naquela noite, depois que Vinícius voltou para a casa dele, minha mãe disse que não estava se sentindo bem e se trancou no quarto.
Eu passei horas andando de um lado para o outro tentando entender o que estava acontecendo. Até que, movida por uma mistura de desespero e paranoia, abri meu notebook e comecei a pesquisar sobre testes de DNA ainda na gestação, o famoso NIPT, o exame não invasivo que identifica o pai através do sangue da mãe. Quando mostrei a ideia para minha mãe no dia seguinte, ela empalideceu. Disse que não era necessário. Disse que eu estava exagerando. Disse que as coisas seriam explicadas em breve. Mas eu sabia. Eu sabia que ela estava escondendo algo monstruoso. E quanto mais ela negava, mais a verdade se aproximava. Disse a ela que eu pagaria o teste, que era caro, mas eu faria. Ela tentou recusar, tentou desviar, tentou fugir da conversa. Até que, depois de muita pressão, ela aceitou. Mas com a condição de que só eu veria o resultado. Isso me deixou ainda mais nervosa. Muito mais. No dia do exame, Vini se ofereceu para nos levar. Minha mãe recusou, dizendo que preferia ir comigo de ônibus. Ele insistiu, quase nervoso. Minha mãe ficou irritada. Aquilo foi a confirmação silenciosa de tudo que eu temia. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas eu me segurei porque precisava ver aquilo até o fim. O dia do resultado demorou uma eternidade para chegar. E quando finalmente recebi o e-mail com o PDF anexado, minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia clicar. Minha mãe estava sentada na mesa da cozinha, com as mãos entrelaçadas, olhando fixamente para o chão. Vinícius não estava ali, mas eu desejava desesperadamente que estivesse, porque eu precisava olhar nos olhos dele enquanto tudo vinha à tona. Quando abri o arquivo, senti meu coração parar. Li uma vez. Depois outra. Depois outra. E ainda assim eu não conseguia acreditar. O nome dele estava lá. O nome do pai do bebê. O nome que destruiu minha vida inteira. O nome que eu jamais esperaria ver. Vinícius da Silva Araújo. Meu namorado. E naquele segundo, tudo dentro de mim desabou. Eu não lembro exatamente o primeiro som que saiu da minha boca quando li aquele PDF. Acho que foi algo parecido com um soluço preso, um grito engolido à força. Meu corpo inteiro travou, como se todos os meus músculos se recusassem a aceitar o que meus olhos estavam vendo. Minha mãe continuava com a cabeça baixa, como uma criança esperando bronca, enquanto eu encarava a tela do notebook com a sensação de que o mundo tinha sido arrancado debaixo dos meus pés. O nome dele estava ali. Claro. Nítido. Oficial. Certificado por um laboratório que não tinha qualquer motivo para mentir. Vinícius. Meu namorado. O homem que eu conhecia, amava e planejava casar. Pai do bebê que a minha mãe, estava esperando. A dor atravessou meu peito como um soco, e por um instante eu esqueci como se respirava. Senti as mãos formigarem, o rosto queimar, os olhos arderem. Eu só conseguia pensar que aquilo não podia ser verdade. Não podia. Quando olhei para minha mãe, percebi que ela já chorava. Silenciosamente. As lágrimas corriam devagar, como se ela estivesse chorando há muito tempo e simplesmente tivesse se acostumado com a dor. Ela não teve coragem de levantar o rosto para me encarar. E isso doeu ainda mais, porque confirmava tudo. Não havia nada para explicar. Nada para justificar. A traição estava ali, nua, escancarada, monstruosa. Tentei falar, mas minha voz saiu quebrada. Perguntei por quê, mas a palavra saiu tão fraca que mal reconheci minha própria voz. Minha mãe finalmente me encarou, com os olhos vermelhos, e disse que não era o que eu estava pensando. Essa frase, tão clichê, tão vazia, me fez explodir. Joguei o notebook em cima da mesa e me levantei com tanta força que a cadeira caiu para trás. Gritei que o exame não mentia. Gritei que ela destruiu tudo. Gritei que nada que ela dissesse poderia apagar o que ela fez. Eu tremia inteira. Ela tentava falar, mas eu não conseguia ouvir. Era como se um zumbido preenchesse meus ouvidos, abafando qualquer palavra. As imagens vinham uma atrás da outra, como flashes, os sorrisos exagerados dela quando Vinícius vinha aqui, a preocupação dele quando ela dizia que estava resfriada, o jeito estranho como ela evitava falar sobre o pai do bebê, a senha repentina no celular dele, o desconforto dos dois quando estavam no mesmo ambiente. Era como se meu cérebro estivesse encaixando as peças de um quebra-cabeça que eu sempre soube que existia, mas tive medo de montar. Eu precisava sair daquela casa. Sair daquele ambiente sufocante. Fui até a porta, mas minha mãe correu na minha frente e segurou meu braço, implorando para eu ouvir. Pelo olhar dela,
eu percebia que havia mais coisa ali, muito mais, e isso me enjoou. Ela dizia que era um erro, que ela nunca quis que aquilo acontecesse, que tudo foi uma confusão. Mas quanto mais ela falava, mais eu sentia que havia algo pior escondido. Perguntei como aquilo aconteceu. Ela fechou os olhos e respirou fundo, como se estivesse mergulhando num abismo. Disse que tudo começou meses atrás, numa das vezes em que Vinícius veio aqui arrumar a TV dela. Eu lembrava desse dia. Eu estava trabalhando, sem poder vir ajudar, e ele se ofereceu para ir no meu lugar. Na época eu achei fofo. Atencioso. Agora, só de lembrar, senti vontade de vomitar. Minha mãe começou a explicar, mas eu não queria ouvir. Era como assistir alguém esfaquear minha alma lentamente enquanto descrevia o processo com detalhes. Ela disse que Vini estava diferente naquele dia. Triste. Preocupado. Dizendo que nós estávamos nos afastando, que eu não dava mais atenção para ele. Disse que ele se abriu com ela, que chorou, que ela tentou confortar, que tudo foi rápido, confuso, que ela não sabia como dizer não. Que ela se sentiu culpada, mas que ele voltou depois. Voltou outras vezes. Cada frase era uma lâmina enfiada na minha garganta. Eu perguntei para ela se ela tinha pensado em mim em algum momento. Se ela tinha lembrado que era minha mãe. Que ele era meu namorado. Ela desabou no chão, chorando como se estivesse desmanchando. E eu simplesmente não conseguia sentir compaixão. Não naquele momento. Tudo o que eu sentia era ódio, de um jeito que eu nunca imaginei ser capaz de sentir. Enquanto isso, Vinícius continuava sumido. Eu mandei uma mensagem curta. Precisamos conversar. Agora. Ele visualizou. E não respondeu. Isso foi o estalo final. A confirmação de que ele sabia que o resultado sairia. De que ele estava evitando me ver. Covarde. Traidor. Mentiroso. Eu caminhei pela casa tentando respirar, mas a casa inteira parecia contaminada. O sofá onde ele sentou tantas vezes. A cozinha onde jantamos. O corredor onde ele me abraçou quando falei que achava que iria ser promovida. Tudo estava sujo. Tudo tinha sido profanado. Fui para meu quarto e comecei a jogar roupas dentro de uma mochila sem pensar. Eu precisava sair dali, nem que fosse só para não enlouquecer. Minha mãe continuava chorando na sala, e por mais que eu quisesse ignorar, uma parte de mim sabia que ela estava tão desesperada quanto eu. Mas por motivos completamente diferentes. Quando estava prestes a sair, minha mãe levantou com dificuldade e me segurou pela segunda vez. Disse que eu não sabia de tudo, que eu precisava ouvir antes de tomar qualquer decisão. Disse que havia algo muito maior, algo que ela escondia há anos, e que estava conectando tudo agora. Por um breve segundo, seu rosto mudou. Não era mais a expressão de culpa, mas de medo. Um medo profundo, real. Ela disse que o bebê não foi o único motivo para o desespero dela. Ela disse que a traição não era o pior segredo. E então ela respirou fundo e falou algo que fez meu corpo inteiro congelar. Camila, você não sabe quem é Vinícius de verdade. O chão sumiu de novo. Tudo ficou borrado. Minha mãe não estava falando apenas de traição. Ela estava falando de algo muito mais sombrio. Algo que eu não estava preparada para ouvir. E antes que ela pudesse continuar, alguém bateu na porta. Com força. Como se quisesse arrombar. E naquele instante, eu soube que tudo estava prestes a piorar. Eu passei a noite inteira sem dormir. Cada vez que fechava os olhos, via minha mãe chorando no banheiro da clínica e o rosto do meu namorado quando o confrontei. Parecia que tudo dentro de mim estava se partindo em pedaços microscópicos. Levantava, caminhava, respirava fundo, mas nada aliviava. A culpa, a raiva, o medo. Era como estar presa num turbilhão que não me deixava pensar com clareza. A pior parte era a dúvida. O e se? Cada versão possível do que poderia ter acontecido me rasgava por dentro. Quando o dia amanheceu, eu já estava sentada no sofá, segurando um café frio, esperando minha mãe aparecer. Ela entrou devagar, os olhos inchados, a postura curvada como alguém que carregava um peso enorme. Tentou falar, mas sua voz falhou. Sentei imóvel, apenas esperando. Quando finalmente começou, contou sobre a noite em que tudo aconteceu, sobre a briga com meu pai, sobre um momento de fraqueza que nunca deveria ter acontecido. Quando ela pronunciou o nome do meu namorado, eu senti minhas mãos ficarem frias. Mas algo na história dela não encaixava. Fragmentos confusos, lembranças nebulosas,
lacunas demais para alguém que dizia estar falando a verdade. Ela insistia que tudo tinha sido um acidente. Mas meu namorado não bebia, não perdia o controle. A narrativa dela, por mais dolorosa que fosse, parecia incompleta. E o pior é que nem ela mesma parecia acreditar totalmente. O silêncio após minhas perguntas denunciava isso. Saí de casa antes que explodisse. A rua estava fria, mas eu suava. Fiquei repetindo cada detalhe que ela contou, procurando algo que justificasse, explicasse, aliviasse. Mas nada. Só sobrava o teste de DNA. Implacável, claro, cruel. Decidi então ir até meu namorado. Não poderia esperar por mensagem. Precisava ver sua reação, sem filtros. Ele abriu a porta com o rosto destruído. Parecia não dormir há dias. Não me aproximei. Entrei e vi o apartamento em caos, como se tivesse sido revirado por alguém desesperado. Quando pedi sua versão, ele jurou que nada aconteceu. Jurou tantas vezes que a insistência, em vez de convencer, só me irritou. Mas então, ele mudou o tom. Disse que achava que tudo era uma armação. Aquilo me desestabilizou. Ele falou sobre barulhos, objetos sumindo e reaparecendo, senhas invadidas. Disse que tinha certeza de que alguém estava tentando destruir tudo que ele tinha. Parecia delirante, mas ao mesmo tempo sincero. E lembrei da minha mãe falando sobre apagões. Sobre não lembrar de partes da noite. Sobre achar que algo estava estranho em casa semanas atrás. Era como se um fio invisível começasse a conectar tudo. Meu namorado caiu de joelhos, tremendo, dizendo que não sabia em quem confiar. Que achava que alguém estava usando a situação para nos colocar um contra o outro. O medo dele era tão real que me contaminou. Pela primeira vez, eu senti que ele talvez estivesse dizendo a verdade, ou pelo menos uma parte dela. Antes que eu pudesse perguntar mais, ouvimos um barulho forte no corredor. Como se alguém estivesse correndo e arrastando algo pelo chão. Ele congelou. A respiração dele ficou curta. Correu até a porta e trancou 2 vezes, como se soubesse exatamente o que estava acontecendo. O apartamento ficou silencioso, mas carregado, como se alguém estivesse parado do lado de fora ouvindo cada movimento nosso. Tem alguém mexendo com a gente, ele sussurrou, a voz quebrada. E naquele instante, eu senti, pela primeira vez, que eu também acreditava nisso. Voltei para casa com a cabeça girando. Cada palavra que meu namorado tinha dito ecoava como um sino quebrado dentro de mim. Irregular, perturbador, impossível de ignorar. O corredor, o barulho, o jeito como ele trancou a porta com desespero. Não parecia atuação. Não parecia mentira. Parecia medo real. Medo visceral. E isso, de certa forma, era mais apavorante do que qualquer confissão. Porque se ele estava dizendo a verdade, então alguma outra força estava manipulando nossas vidas. E se ele estava mentindo, então eu estava convivendo com alguém capaz de destruir uma família inteira com sangue frio. Quando entrei em casa, minha mãe estava sentada à mesa, segurando uma xícara com as mãos trêmulas. Ela olhou para mim como se esperasse algo, talvez perdão, talvez ódio, talvez explicações que nem ela entendia ainda. Sentei em frente a ela e o silêncio durou tanto que parecia um terceiro personagem entre nós. Por fim, quando falei, minha voz saiu firme, mas baixa. Perguntei se ela lembrava de alguém estranho rondando a casa nos últimos meses, algum comportamento diferente, qualquer pessoa que pudesse ter se aproximado dela ou de mim de maneira fora do comum. Ela arregalou os olhos. Perguntou se eu também sentia que as coisas estavam erradas. E antes que eu pudesse responder, ela contou o que não teve coragem de dizer antes. Havia recebido mensagens anônimas semanas antes do teste, mensagens com frases soltas sobre segredos, traições, e até fotos antigas da nossa família em momentos privados. Fotos que ninguém além de nós deveria ter. E a pior parte? Ela apagou tudo. Por medo. Por vergonha. Por não querer acreditar que aquilo era real. Meu estômago se revirou. Perguntei por quê. Ela disse que achou que fosse alguém tentando extorquir dinheiro ou causar intriga. Mas depois que descobriu a gravidez, ela se convenceu de que aquilo era apenas coincidência. Agora, com tudo vindo à tona, com meu namorado dizendo que também estava sendo perseguido, ela parecia ter perdido qualquer certeza. A sensação que eu tinha era de que não estávamos lidando com um simples drama de família. Estávamos enfrentando algo elaborado, meticuloso, premeditado.
Levantei da mesa e comecei a andar de um lado para o outro. Em algum momento, eu já não estava com raiva da minha mãe, nem do meu namorado. Eu estava com medo. Um medo profundo de que alguém estivesse manipulando cada passo que dávamos. E quanto mais pensava nisso, mais percebia que certos detalhes nunca fizeram sentido. Como o fato de minha mãe não lembrar claramente de nada na noite que, supostamente, ficou com o meu namorado. Como o fato de meu namorado afirmar que nunca esteve naquele local naquela noite. Como o fato de objetos desaparecerem e voltarem misteriosamente. Como o fato de ambos terem recebido mensagens estranhas. Minha mãe segurou minha mão e disse que havia mais uma coisa. Havia encontrado uma caixa dentro do armário do sótão. Não era nossa. Dentro havia cópias velhas de documentos, fotos desconhecidas, bilhetes recortados e até uma pulseira que não pertencia a ninguém da família. Ela pensou em jogar tudo fora, mas algo a impediu. Disse que a caixa parecia plantada. Como se alguém quisesse que ela encontrasse aquilo. Senti minha pele arrepiar. Pedi para ver a caixa, e ela trouxe de cima do armário, como quem carrega algo amaldiçoado. Quando abri, um cheiro de poeira me atingiu. Vasculhei as fotos. Algumas eram de ambientes aleatórios, outras, de pessoas desconhecidas, e outras, de nós. De mim e da minha mãe fazendo compras, entrando em casa, conversando em frente ao portão. Fotos tiradas à distância. Sem nosso conhecimento. A data impressa nos cantos mostrava meses atrás. Meu coração disparou. Isso confirmava tudo. Havia alguém nos observando. Alguém que sabia os nossos horários, nossas rotinas, nossos hábitos. Alguém que talvez tivesse acesso à casa. Alguém que sabia como manipular percepções, como criar confusão, como jogar todos uns contra os outros. O que antes parecia um drama familiar agora se transformava numa ameaça real. E o pior? Eu não fazia ideia de quem ou por quê. Minha mãe começou a chorar, dizendo que achava que estava enlouquecendo. Que tudo começou meses antes da gravidez. Que tinha a sensação de ser seguida, mas achou que era paranoia. Que ouviu passos dentro de casa à noite, mas acreditou que fosse apenas o vento. Que encontrou a porta da frente destrancada algumas vezes, mas não quis me preocupar. E então, quando descobriu a gravidez, tudo se tornou uma avalanche impossível de processar. Eu a abracei, mesmo quebrada por dentro. Porque agora eu entendia. Ela não era culpada. Ela era a vítima. Assim como eu. Assim como meu namorado, talvez. E antes que pudesse organizar meus próprios pensamentos, ouvi o barulho da campainha. Um som curto, seco, inesperado. Minha mãe congelou. Olhei pela janela lateral, mas a rua parecia vazia. Quando abri a porta, não havia ninguém. Apenas um envelope preto no chão, com meu nome escrito à mão, como se alguém tivesse acabado de deixar. Peguei o envelope com cuidado. Minha mãe pediu para não abrir, mas eu sabia que não existia mais volta. Entrei e abri lentamente. Dentro havia apenas uma folha impressa com uma frase curta. A verdade sempre esteve mais perto do que você imagina. E, atrás da frase, uma foto. Uma foto minha, tirada naquela mesma manhã, minutos antes de eu sair de casa. Alguém estava nos observando agora. Não meses atrás. Não semanas atrás. Agora. E de perto. Quando vi aquela foto minha, tirada naquela mesma manhã, senti uma sensação que eu nunca tinha experimentado antes. Não era medo comum, não era adrenalina. Era algo mais profundo, mais instintivo, como se meu corpo finalmente tivesse entendido que havia um predador à espreita e que nós éramos a presa. Fechei a porta imediatamente, tranquei 2 vezes e puxei as cortinas como se o tecido fosse capaz de impedir qualquer invasão. Minha mãe encostou na parede, pálida, a respiração curta, quase desmaiando. Eu sabia o que aquele envelope significava. Quem quer que fosse, não estava apenas nos observando, estava brincando com a nossa sanidade. Coloquei o envelope no centro da mesa e tentei raciocinar. Quem teria acesso suficiente para tirar fotos minhas naquela manhã? Quem poderia circular pela rua sem levantar suspeitas? Quem teria entrado na nossa casa meses antes? Quem teria manipulado minha mãe, meu namorado e eu ao ponto de destruir a estrutura emocional da nossa família? Quanto mais eu pensava, mais percebia que a resposta não estava longe. Estava bem mais perto do que eu queria aceitar. Meu celular vibrou. Era o meu namorado. Ele queria vir até a minha casa. A voz dele estava urgente, quase trêmula.
Ele disse que precisava me mostrar algo que encontrou na própria casa minutos antes. Eu hesitei. Depois de tudo, confiar era quase impossível. Mas algo na voz dele parecia diferente daquela pessoa confusa e desesperada que eu ouvi no dia anterior. Ele parecia apavorado, de verdade. Eu pedi que viesse rápido e que não desligasse até chegar. Enquanto ele dirigia, eu fiquei observando minha mãe. Ela se levantou devagar, pegou um copo d'água e disse que sentia como se estivesse sendo castigada por algo que não fez. Disse que a gravidez, para ela, tinha sido como um pesadelo, algo que acontecia, mas que ela não conseguia acreditar que fosse real. E, naquele momento, pela primeira vez, entrou na minha mente a possibilidade que eu vinha evitando desde o início. E se minha mãe realmente não tivesse dormido com ninguém? E se a gravidez tivesse sido provocada? Se alguém tivesse interferido? Manipulado? Forçado alguma situação que ela não lembrava? Antes que eu pudesse responder, meu namorado chegou. Ele entrou sem respirar direito e colocou cima da mesa um envelope idêntico ao meu, também preto. Quando abriu, a mensagem era quase igual. Nada do que você lembra é verdade. E, junto da frase, uma foto dele dormindo na cama, tirada claramente de dentro do quarto. Ele jurou que nunca viu aquela imagem antes. E, naquele momento, eu percebi que não havia mais como negar. Estávamos sendo monitorados por meses. De perto. De dentro. Ele então tirou do bolso um pendrive. Disse que encontrou isso preso com fita dupla face na parte de trás da televisão da casa dele, como se alguém tivesse colocado ali para gravar conversas. Quando conectamos ao notebook, as pastas se abriram automaticamente. Havia dezenas de áudios. Arquivos datados de meses atrás, com gravações nossas, da minha mãe, dele, telefonemas, conversas aleatórias dentro das casas. Era como ouvir nossa vida ser roubada, partida em fragmentos e organizada por mãos invisíveis. Mas havia um arquivo diferente dos outros. Um vídeo. Nomeado apenas como trufe.mp4. Meu coração deu um salto. Olhei para os dois, respirei fundo e dei play. A tela ficou preta por alguns segundos. Depois, o vídeo começou com imagens de câmeras escondidas. A primeira mostrava o corredor da nossa casa. A segunda, a entrada. A terceira, nossa sala. Cada vídeo mostrava alguém entrando na casa quando não estávamos. Um homem com capuz, sempre de costas, sempre sem mostrar o rosto. Ele mexia em objetos, vasculhava cômodos, fotografava papéis. E então, um frame congelou. O homem estava no quarto da minha mãe. Levava algo nas mãos. Não parecia uma arma, nem um objeto comum. Era uma pequena caixa metálica, parecida com as utilizadas para armazenar materiais médicos. Ele colocou sobre a cama, abriu, e tirou um frasco. Um líquido transparente. Depois, retirou uma seringa. Minha mãe engasgou com o próprio ar. Meu namorado prendeu a respiração. Eu comecei a tremer. O vídeo não mostrava ele aplicando nada diretamente nela. Mostrava apenas o homem preparando algo, ajustando a seringa, guardando o frasco vazio e recolhendo tudo com a calma de quem fazia aquilo há muito tempo. O vídeo cortou para outro dia, e lá estava ele novamente, entrando com a mesma frieza, a mesma precisão, como se fosse invisível ao mundo. A última gravação era a pior. O homem estava na porta da casa do meu namorado. Ele abriu com facilidade, como se tivesse a chave. Andou até o quarto. Filmou meu namorado dormindo. E então colocou outra caixa metálica em cima da mesa de cabeceira. O vídeo acabou ali. Minha mãe começou a chorar compulsivamente. Meu namorado passou as mãos no rosto, totalmente sem chão. E eu senti uma mistura de nojo, raiva e desespero. A verdade se tornava clara demais, absurda demais e ainda assim completamente possível. Tudo havia sido arquitetado. A gravidez, as fotos, as mensagens anônimas, a confusão entre as nossas memórias, a forma como cada um de nós começou a duvidar do próprio entendimento da realidade. Alguém estava tentando destruir a nossa família. Alguém com acesso, conhecimento e paciência. Alguém que vinha se infiltrando na nossa vida há muito tempo. Foi então que percebi o detalhe que me fez perder o fôlego: o relógio no pulso do homem no vídeo. Um relógio antigo, pesado, de couro escuro. Eu conhecia aquele relógio. Eu já o tinha visto antes. Meu pai usava um igual, mas meu pai estava morto há 7 anos. Ou era isso que eu sempre acreditei.
Meu namorado percebeu antes de mim. Minha mãe levantou o rosto lentamente, como se estivesse entendendo tudo ao mesmo tempo. Eu abri a gaveta do armário na sala e puxei a caixa de documentos antigos. Lá estava uma foto. Uma foto dele. Do meu pai. E no pulso, o mesmo relógio. A pulseira marcada, o risco no visor. Idêntico. Meu corpo inteiro congelou. Minha mente parou. Meu pai não estava morto. E, pior que isso, ele nunca deixou de estar aqui. Nunca deixou de nos observar. Nunca deixou de controlar tudo. A gravidez da minha mãe. O caos entre nós três. Os testes adulterados. O medo. As manipulações. Tudo tinha sido obra dele. A verdade, afinal, sempre esteve mais perto do que eu imaginava.